Olá, sou o Wagner Ferraz, do Estudos do Corpo. Estou aqui para gravar não, agora para trazer, porque já foi gravado, né? Mais um vídeo, mais um momento no qual eu recebo uma pessoa muito querida, que a gente constitui com isso uma conversa para a segunda semana Pedagogias do Corpo e da Dança, né? O ano passado já ocorreu a primeira edição e a segunda edição este ano, 2021, para comemorar o Dia Internacional da Dança, que comemoramos no dia 29 de abril. Então, essa semana que antecede o dia 29 de abril, nós estamos produzindo esses vídeos, na verdade, já trazendo esses vídeos, publicando esses vídeos para vocês acessarem e verem as conversas que estão sendo realizadas nesse tempo de comemoração ao Dia Internacional da Dança. E hoje eu recebo uma pessoa, uma amiga, colega, parceira, né? A gente já fez muitas parcerias e troca muitas ideias, que é artista, pesquisadora, professora, só cabeça, concordando. Carlise Sim, Escalamato Duarte, deixa eu falar o nome de novo que eu ver se eu acertei, Carlise Escalamato Duarte, que eu falei para ela antes que eu acertou. sempre me perco no segundo sobrenome dela, Escalamato Duarte, agora consegui certinho, né? E convidei a Carlise para essa conversa, ela gentilmente aceitou como professora, né? Vive, ainda mais nesse momento de pandemia, super ocupada, cheia de demandas para dar conta da universidade, das aulas e de diversos projetos. Então, conseguir reservar um tempo para a gente fazer essa conversa é realmente toda uma manobra, né, Carlise, para a gente conseguir se encontrar também. E eu super agradeço a presença. E a gente conversou um pouquinho antes, né? A gente já vem um tempo conversando por várias coisas que nos aproximam. E o que nos aproxima, né, é o tema dança e corpo, né, entre outras coisas, mas a gente pode dizer assim, dança e corpo, né. E aí desse tema, que é um tema, né, que são temas também que eu vivo, pesquiso, estudo há um bom tempo, assim como a Carlise, a gente se propõe hoje a fazer uma conversa sobre isso, sem questões fechadas, estruturadas, já definidas, mas que flua mesmo esse clima de uma conversa, em que tu que está nos assistindo agora, possa também conversar com a gente, deixando algum comentário aí embaixo, ou alguma questão, uma pergunta, indicando alguma coisa, né, para que a gente também possa acessar esses comentários depois e responder, e a gente mantenha essa conversa offline mesmo, né, já que a gente não está ao vivo. Né? Então, para falar de corpo e de dança, a gente pode pensar até no rizoma, que são duas coisas que eu e a Carlise estudamos, né, que se abre assim de um jeito, porque tem tantas possibilidades de a gente falar tanto de corpo quanto de dança, por diversos caminhos, né, tanto pelos fazeres diversos, as diversas práticas que a gente pode exercitar, experimentar, tanto no que diz respeito às práticas corporais diversas, quanto às práticas corporais que são especificamente da dança, né, as práticas dançantes. E tudo isso muitas vezes se cruza, a gente pode olhar separadamente algumas coisas, mas automaticamente quando a gente fala de dança, também está falando de corpo, né? Um corpo que dança, um corpo dançante, um corpo que se coloca a dançar, e hoje em dia mesmo nesse momento que nós estamos pandêmico, né? Nas redes, dançando muito mais nas redes, né? Acho que praticamente quase totalmente nas redes, através de vídeos e através a gente pode pensar as audiovisualidades, que é um tema que a Carlise conhece, entende, né? Eu conheço pouco para discutir sobre esse tema, mas a Carlise também pode nos ajudar nisso. Carlise, eu estou lançando o tema e eu te convido já para tu te atravessar, entrar aqui no que eu estou falando, já pode puxar alguma coisa para ti, para pensar, porque tu transita por diversos espaços também, na academia, nos fazeres em dança, né? Toda a tua experiência de professora e bailarina, de viver a dança, o corpo, constantemente. E agora a gente busca também, talvez, pensar de outro modo o corpo nesse momento pandêmico em que a gente fica tanto tempo na frente do computador, né? Sentada. A gente estava aqui antes de iniciar essa conversa falando das dores, do se ajeitar e de tudo isso, de ficar numa cadeira. E como é que tu está te sentindo aí sentada nesse momento? Eu estou com as minhas bolinhas aqui para me escorar nelas. Eu me alonguei antes. Bom, Wagner, primeira coisa, agradecer, né, essa parceria, esse convite para a gente conversar, assim, formalmente. E acho que a gente pode começar esclarecendo quem está nos assistindo, que talvez não esteja familiarizado com o que são as audiovisualidades, que são qualidades próprias do audiovisual que envolvem a internet, a televisão, né, e o cinema. Então, nessa perspectiva,
Tudo que tem a ver com procedimento de criação, de produção e de técnicas de edição de imagens ou de criação em cima dessas imagens estão dentro das audiovisualidades. E quando eu proponho a gente falar um pouco mais sobre corpo, né, nessa perspectiva das audiovisualidades da dança, no Dia Internacional da Dança, a gente pensar o que é próprio da dança no audiovisual, do cinema para a internet ou para a TV. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né, nessa provocação do corpo dançante ou da dança no corpo, né? Que corpo é esse no século XXI, né, na contemporaneidade, nesse período de pandemia. E eu estava trazendo para o Wagner algumas questões que a gente vem estudando rizomaticamente, né, como ele falou, que são os corpos próprios da internet, que são criações de imagem para a internet. Então, o corpo eletrônico, né, que é um corpo de luz, a partir desse corpo, então, o avatar, que é próprio do videogame, em que eu tenho que estar num corpo para dançar dentro daquele jogo ou me mover, e aí tem N jogos que a gente pode citar, né? Um corpo robô, que pode ser tanto uma máquina, né, ou a imagem desse corpo robô dançando, o corpo ciborgue, que é uma mistura, né, do corpo orgânico com inorgânico, a imagem desse corpo também, e o que isso significa para a dança, né? Então, a questão das próteses, das extensões do corpo. E aí eu estava provocando também a gente pensar um pouco, né, na questão das imagens, da bricolagem de imagens, que seria essa questão de pegar o corpo de uma pessoa com o rosto de outra, ou a voz de uma pessoa no texto dado por outra pessoa, que é o deepfake. E aí a gente começou a levantar um pouco assim problematizações sobre que sentidos são produzidos para a dança a partir disso, né? Que corpo é esse? Eu posso pegar a imagem de uma vovó com o corpo de uma criança e animar, ou o corpo de bebês e fazer uma animação de dança, como existem, né, propagandas de água já há bastante tempo. Então, esse corpo do deepfake, que também vem das fake news, né, para a dança. E aí, pensando nas plataformas, rizomaticamente, todas as plataformas em que tem vídeos de dança, né, o Reels do Instagram, o Facebook lá nos Stories, o TikTok, enfim, outras plataformas. Agora a gente tem o Twitch, que é uma plataforma em que passa, né, ao vivo alguma dança que está sendo feita, alguém que está criando, improvisando, que é usado por diversos artistas. Então, pensando nisso, assim, fiquei provocando, já que estamos em casa e a gente se viu obrigado a dançar em frente às câmeras, seja do celular ou do computador, fazer aula, dar aula, o que está sendo produzido a partir disso? Porque há uma diferença entre dançar para a câmera, dançar com a câmera, né, e também fazer uma produção sobre as imagens produzidas de videodança ou de coreografias caseiras com os algoritmos. E o que diferencia também o que é do algoritmo, o que é da inteligência artificial. Ai, lancei várias coisas, né? Não quero entrar em conceitos, mas acabo trazendo eles. Não, mas são coisas bem importantes para se pensar, bem interessantes. Eu já ouvi a Carlise falando algumas vezes sobre isso, que eu participei do grupo de pesquisa dela no passado, agora eu estou um pouquinho afastado por algumas questões de horário, mas pretendo retomar. E eu vi ela falando sobre tudo isso, e ela participou também do estudo do corpo e falou algumas vezes para a gente sobre o assunto. E para mim ainda é uma nuvem, assim, no meu óculos, que cada vez que ela fala eu vou aprendendo uma coisinha, assim, né? E aí agora tu foi falando né, de trocar o rosto e corpo, né? Claro que filosoficamente a gente fala, né, que a gente o corpo ele vai se tornando outro corpo em cada circunstância. Mas essa da visualidade, já que eu só estou em casa mesmo, né, não custa nada eu escolher já um corpo diferente, colocar meu rosto em cada circunstância, já comecei a ficar interessado a brincar com isso, já que eu não estou me exercitando, não estou fazendo muitas coisas, não consigo mais fazer muitas coisas, acho que eu já vou pegar os corpinhos prontos, sabe, pegar o Baryshnikov dançando e colocar o meu rosto lá. Tá aí, tem vários aplicativos para isso, né? Sabe o que eu me lembrei agora falando disso?
quando era criança, eu acredito que as crianças ainda fazem isso, tinha aquelas revistas que vinham o corpinho com as roupinhas para colar em cima, né? Tem um pouco disso, assim, de colocar e tirar, experimentar, então Bem tem interessante essa essa perspectiva analogia, lúdica. né? E Bem também interessante tem isso. outras questões aí de mitologia também, né? De mitologia, Fiquei como? pensando. Ai, agora esqueci o nome da mitologia do mito, Não tem gente. problema. Ai, vamos ter que editar. Não tem problema esquecer o nome. Mas mais ou Acho menos que do que se é o trata. mito de Quimera, se não me engano, que tem os corpos de dragões, as cabeças, 7 cabeças de Ah, serpente. tá. Acho que é essa. Isso. Eu sei quando eu dava aula para criança pequena no balé, a gente brincava de bicho maluco, que vinha dessa história de brincar, virava ou um bicho maluco ou um monstro, né? Que pegava cabeça de elefante, rabo de jacaré, corpo de gato, pata de formiga, antena de borboleta, e ia montando o bicho. E eu fico pensando nessas relações, assim, entre o lúdico, a brincadeira e o que se forma, né, do deepfake, que é esse corpo que eu pego características de vários corpos para montar um corpo. E o que diferencia, né, a questão do aplicativo, do algoritmo, é que o algoritmo vai ter um reconhecimento facial, uma junção, né, dessa face com um corpo já pré-existente. Então, ele não é uma inteligência artificial, mas ele se torna inteligência artificial quando ele é programado para aprender a diferenciar diversas faces e corpos, né? A ponto dele pegar as características e criar corpos ou imagens que ainda não existem. Então, aí está o grande lance entre o algoritmo e a inteligência artificial. E também pensando isso para a dança, estava provocando o Wagner a pensar assim: ah, Wagner, já que estamos, né, em casa na pandemia, a galera não consegue se encontrar na presencialidade para ensaiar um espetáculo, né, para aperfeiçoar a técnica em função dos espaços dentro de casa ou para uma criação. Daqui a pouco, quem sabe, não vai surgir aí remontagens de espetáculos já existentes com rostos atualizados, né? Pego o rosto do meu bailarino e boto num corpo que já existe, que essa é a ideia do Wagner. Pego o Baryshnikov com o rosto do Wagner, temos um novo bailarino na dança. Parece uma brincadeira, mas isso também é muito arriscado e perigoso, né? Porque pode se usar tanto para o bem como para o mal. Então, a minha questão é: que sentidos vão surgindo desses corpos? Porque eu posso ter a questão, de novo, né, vamos dizer assim, de um fascismo, de uma busca de um corpo perfeito, e isso é extremamente excludente, né, se a gente está falando em pedagogias do corpo, em inclusão, em dança, ou eu posso ter uma grande brincadeira realmente e possibilitar que várias pessoas de diversas idades experimentem se ver dançando em outros corpos, né? Como seria ter aquele corpo? Então fica essa provocação, é uma problematização, a gente não tem respostas, né? Mas são questões que vão surgindo, a maneira que, à medida que a gente vai estudando, vai conversando, vai surgindo mais questões aí. Uma das questões que a gente já levantou até no grupo de pesquisa, lá no grupo que eu coordeno, né, o GEPAD, que é o grupo de pesquisa em audiovisualidades da dança, foi a questão se o deepfake era uma ramificação, digamos assim, uma atualização do avatar. E aí eu fiquei lendo e pensando muito a respeito, né? Ele não vem do avatar, mas ele pode tornar-se um avatar no momento que eu crio esses corpos dentro de jogos ou possibilito, né, aplicativos com ele. Mas não o avatar, na verdade, ele vem da ideia de incorporar num corpo, entre aspas, né, entrar num corpo virtual que só existe na ambiência do audiovisual ou da internet para interagir num determinado espaço, ambiente virtual, que é o caso do Second Life, né, do WoW, que é um jogo de guerra medieval, ou no caso o Fortnite, que tu escolhe o teu avatar para, e inclusive que tipo de dança aquele avatar pode fazer, porque ele já está, o algoritmo já está programado para determinados tipos de dança. Então ele não permite criar para além daquilo. Entendi. Tu falou uma série de jogos que eu nem conheço, assim.
e dar uma olhadinha nesses jogos todos. Uma vez eu joguei, um amigo tem um videogame que eu nem sei dizer qual videogame é, eu sou péssimo com jogos, e tinha um jogo de esportes e um jogo de dança. E foi um horror, assim, eu fui um desastre naquilo, porque sou péssimo com jogos, né? Então esse de dança mapeava o corpo todo, e de esporte também, mapeava o corpo todo, só que daí se ficasse uma certa distância dava alguns problemas, tinha que ficar regulando o tempo todo. O Mas Xbox faz isso por sensor de luz ou de movimento. deve ter sido esse. Então, porque eu sou péssimo com isso, não gravo nem o que tipo de videogame é. Mas eu fiquei pensando em tudo isso que você está falando, né, e também das questões artísticas, né, da gente produzindo nesse momento, pensando as audiovisualidades, você falou de crianças. Então, pensando nesse trabalho de dança, né, com crianças, jovens, adolescentes, que a gente conhece eles hoje em dia, se chama, né, de nativos digitais, que tem, né, já nascem nesse contato com a internet, vão crescendo com contato com a internet, com o uso das tecnologias. E aí eu fico pensando, até por conversas que eu já tive contigo, né, que uma coisa é, né, o uso dessa tecnologia e nascer apropriado do uso de algumas ferramentas. Mas outra coisa é o caráter artístico no uso dessas ferramentas, né? E uma coisa é ligar a câmera e registrar o que está sendo feito, mas tem uma série de nuances das questões artísticas nas audiovisualidades. E, e o que tu tem observado, assim, a gente já deve ter visto algumas coisas circulando na rede em relação à dança e às audiovisualidades, pensando essa galera mais jovem, crianças, o que se tem produzido, e até se tu tem notícias de alguma coisa dos espaços de dança, de escolas, de grupos, como tu tem percebido essas produções? Tu tem visto alguma coisa, tem observado alguma coisa? Eu tenho observado, no final do ano, e em janeiro, houveram alguns espetáculos de escolas que foram totalmente online, né? As pessoas compravam ingresso, um preço simbólico, as famílias acessavam um link e o espetáculo ficava aberto como se fosse um teatro. Durante 1 hora acontecia todo o espetáculo da escola. O que eu observei? Diferentes espetáculos, claro, escolas de dança com um objetivo de caráter formativo em dança ou lúdico, né? Para os pais poderem apreciar o trabalho feito ao longo de um ano que foi fora do contexto normal da presencialidade. Então, muitas pessoas acabaram fazendo encontros com os alunos com um determinado espaço. Então, a gente via assim a sala de aula com marcação no chão, com espaçamento, embora os bailarinos sem máscara, que foi uma coisa que me chamou a atenção para o vídeo, e a filmagem aberta, né? A câmera aberta como o palco, quando a gente está no teatro. E aí era assim, fechava aquela imagem, acabava a coreografia, fechava a imagem, como quem dá um blackout, e abria a imagem da turma seguinte, e aparecia um letreiro embaixo, assim, o nome da coreografia, do coreógrafo e os bailarinos. Como se fosse um folder, né, de espetáculo, um folhetim. E aí, esse seria o formato mais simples, ainda muito próximo ao teatro, né, tradicional. Outras escolas investiram um pouco mais numa produção como um videodança, em que havia edição de imagens em cada espetáculo. E eu não falo isso só do Rio Grande do Sul, tá? Eu vi isso no interior de Santa Catarina, né, em Santa Catarina, é tudo online, né, Paraná, diferentes formatos de espetáculo com escolas. Então, assim, tem uma diferença de dançar para a câmera, saber posicionar-se frente a uma câmera, no enquadramento geral, a pessoa às vezes nem está preparada, a criança não foi ensinada para isso, né? E tem a diferença do videodança, em que eu vou ter um plano detalhe de uma mão, um movimento minimalista, ou eu vou ter uma expressão facial vista de perto, né, um foco do bailarino, e de repente eu passo para uma imagem aberta com um grupo dançando, volto para alguma coisa que está acontecendo no canto. Então vai ter um trabalho de edição e de enquadramento de imagens diferente, que vai tornar a questão poética e talvez nem seja na ambiência do palco. O que me chamou a atenção é que uma escola produziu todo em formato audiovisual e as filmagens foram feitas em diferentes espaços. Num clube, num parque, né? E isso se deu
ao longo do processo criativo e do ano. Então, tiveram diferentes momentos de filmagem, não havia uma preocupação com aquela composição do cenário, das figuras geométricas para a cena. Então, assim, algo além. E a outro que eu assisti foi um espetáculo de teatro, claro, já profissional, em que foi todo sincronizado. Então, se alguém perdesse a conexão com a internet, estragava. Eles ensaiaram durante muito tempo, porque era questão de abrir várias janelas ao mesmo tempo. Tinha toda uma instrução para o público desligar seu microfone, desligar sua câmera, né? Não abrir o chat durante o espetáculo para poder fazer a sincronização. Então, a questão de luz e sombra, as pessoas usaram o que elas tinham em casa. Então, aparece, por exemplo, um cenário, a menina usando o espelho do banheiro para fazer o contraste, como se estivesse dançando no espelho, outra na cozinha, outra na garagem, e abrindo e fechando a luz, ou abrindo e fechando a câmera, e com um roteiro, em que as cenas tinham uma lógica. Então, assim, a criação é livre, né? A poética, a fruição, vai de cada diretor, seja artístico ou pedagógico, da escola, ou do grupo profissional. Vai daí da intenção do que se quer mostrar no resultado do trabalho. O que eu vejo é que teve que se adaptar ao uso da tela do computador, né, e da câmera, seja do celular ou outras câmeras, em muito pouco tempo. Então, não houve uma educação para, né, o audiovisual. Houve uma inserção e as pessoas foram aprendendo por tentativa e erro. Essas crianças que já nascem nessa geração, para eles é brincadeira. Eles já sabem enquadramento de foto, que é o mesmo enquadramento da câmera. Eles sabem fazer efeitos especiais, né? Eu vejo os meus sobrinhos que são pequenos, eles me ensinam. Dinda, tu quer fazer uma imagem de uma água na tela, então tu molha o chão, bota o celular aqui, dança atrás, para parecer que tem um lago espelhado. Então, assim, tem coisas que eles criam, eles vão brincando, né? Ou joga pétalas de flores por cima da câmera, como se tivesse caindo do céu, mas é uma questão de ângulo. Então, eu acho que facilita a vida se eles souberem associar o que eles veem na escola. Questão de química, física, matemática, que eles talvez ainda não tenham pela idade, mas dessa questão de ótica, de proporção, de tamanhos, de figuras geométricas, a questão da música, né, a questão matemática, porque eles brincam com isso o tempo inteiro. Então, é um aprendizado que já está ali, é só saber dar nome às coisas, né? E eles fazem isso o tempo inteiro com vários aplicativos. Tem criança pequena de 8, 9 anos que dá aula de tutorial de maquiagem na internet e dá de 10 a 0 em muito adulto, né? Então é incrível assim a brincadeira e eles também têm essa facilidade, aqueles que têm acesso, vamos deixar claro, né? Ao computador, ao celular, à internet. Porque infelizmente isso não acontece em todo o país. Eu gostaria que todas as crianças tivessem acesso para a educação. E isso não acontece nem na graduação, né? Muitas pessoas não puderam cursar porque não tinham acesso à internet ou um computador para fazer aula. Muito aluno fazendo aula no próprio celular e fica tudo pequenininho, né? Para ler um texto, para falar. Mas sobre as crianças, assim, as que têm acesso, eu vejo essa brincadeira de luz e sombra, de formato, de colocar no ângulo no meio, centralizar a imagem, né? E a brincadeira da dança. A dança é uma coisa espontânea. Tem a dança como expressão espontânea, tem a dança social, que eles vão copiando e fazendo, e aí entram os diferentes tipos de dança, que muitos aprendem, voltamos à questão lá das crianças pequenas que aprendem por imitação, né? E aí viraliza, vira meme. O que tem de diferente nisso? O que atualiza na audiovisualidade? É que quando há muitas replicações do mesmo que sendo atualizadas de formas diferentes por pessoas diferentes, vira meme ou vira viral. Vira viral é ótimo, né? É um viral. Todo mundo sabe o que é aquilo. E aí também tem uma questão de memória, né? Aí já vou entrar no que eu gosto lá lá da semiótica da cultura, né? Atualização da memória. Então, por exemplo, ontem eu estava assistindo TV, até teve a questão de uma música que tem agora, que era no Nordeste, que era tocada só no Nordeste, na década de 70, ninguém conhecia no resto do Brasil. Foi gravada, se não me engano, pelo Rony Fon. E aí agora ela é um viral na internet, várias pessoas dançando, bota, né,
a Eu bermuda já lá em vi, cima mas na não lembro qual é a cintura música. e tem um quadril, assim. Era uma música da década de 70 que só fez sucesso, se não me engano, no Maranhão, e casualmente as pessoas que agora viralizaram são do Maranhão. Então, assim, tá no Brasil inteiro aqui. E é isso a diferença de estar na rede, né? Mais pessoas têm acesso e atualiza aquela memória da música do passado no presente. E toda vez que atualiza, né, cria-se algo em cima. Então, é isso. Eu acho que tem bastante coisa aí. Inclusive, tu foi falando e eu fui me vendo aí nesse processo todo, me entendendo, né? Porque eu gosto de ouvir a Carlise falando que a Carlise pesquisa tudo isso, estuda tudo isso, dá aula, né? Sobre esses temas todos. O meu trabalho, minha relação com a audiovisualidade é experimental, né? Já dou aula de algumas atividades que envolvem o audiovisual, é, trabalho com criação, dirijo algumas coisas, mas é nesse fazer artístico, né? E não como um pesquisador que está estudando o que está acontecendo, ou dentro de uma perspectiva que olha para as audiovisualidades. E aí, as minhas experiências, eu fui falando e eu fui dando a minha experiência, né, durante esse tempo da pandemia, falando, né, não teve nenhuma preparação, todo mundo foi, né, pro online, e eu fui lá iniciei meu trabalho como professor no online, apesar de que eu já tinha interesse antes em fazer alguma coisa, mas não tinha coragem em fazer. E aí veio a pandemia e jogou todo mundo, né? E eu, como professor, fui para o online. Tive que rever todo o meu modo de trabalhar no online, se ia gravar aula, se não ia, se ia fazer, né, tudo ao vivo ou não. E agora eu ainda não estou gravando aula, só estou gravando, não estou gravando uma videoaula prévia, né, antes do horário da aula para ficar disponível. Estou apenas registrando a aula acontecendo e ela está sendo gravada. Né? Ainda não tive coragem de gravar conteúdo para deixar pronto, né? Porque eu me incomodo muito em ver isso. E aí, artisticamente, eu tive algumas experiências, né? Que eu até anotei aqui quando falava para eu não esquecer, né? Eu trabalhava com videodança na casa de teatro, na disciplina da Carlota Albuquerque, minha amiga, professora, já dancei com ela. E a Carlota, no primeiro semestre de cada ano, eu trabalhava o semestre inteiro com os alunos da Casa de Teatro, do curso de formação de atores, com a produção de videodança. Aí, no passado, quando chegou no online, eu estava terminando a minha tese, eu estava na loucura, disse, eu não vou conseguir preparar tudo para o online para assumir isso. Então, eu dei uma oficina um dia. Aí eu tive que repensar todo o trabalho, foi um desafio, como trabalhar, por mais que eu estivesse na frente da câmera, a gente fazia presencialmente. Antes, por mais que a gente usasse câmera, a gente fazia aquilo presencialmente. Tive que repensar tudo, que foi um grande desafio, né? Mas foi só um dia, assim, naquela experiência, né? Aí depois eu participei como jurado, como avaliador, jurado de morte, como dois avaliadores em festivais, dois festivais, e eles tiveram dois formatos. Foi falando dos formatos, eu lembrei que um era acontecia as coreografias estavam gravadas, mas o festival nos apresentava ela em um determinado momento ali, em que todo mundo, assim como tu falou, como um teatro, né? Como se fosse o teatro, todo mundo se conectava, as pessoas poderiam acessar o espetáculo, assistir cada coreografia ali naquele momento, e a gente estava na avaliação também, assistia naquele momento e já fazia avaliação, gravava um áudio também, a gente gravava um áudio ali e enviava. E no outro festival a gente recebia os vídeos. Então, não tinha um momento em que todo mundo se conectava junto. A gente recebia um link onde estavam todos os vídeos ali, assistia e fazia uma avaliação, alguma coisa escrita e mandava um áudio, né, para o festival. Então, tinha essas duas nuances já na proposta. Mas todos eram vídeos em que os participantes gravaram seus vídeos em casa. Esses, né? Cada um gravou de seu jeito em casa, nas suas condições. E eu assisti também dois espetáculos, né? Dois espetáculos pelo Zoom, e os dois eram interativos. Um era interativo em que a gente poderia fazer algumas coisas em algum momento, abre janela, fecha janela, aquela coisa toda. E aí entrava gente que não sabia o que estava fazendo, se atravessava no meio do espetáculo das pessoas, né? Então, até todo mundo entender porque Acontece. às vezes não sabe usar a ferramenta direito, né? Usa às vezes o Zoom para o básico no dia a dia e vai lá na hora, tem outras coisas novas. Às vezes também tem aquilo da atenção, de ouvir o que está sendo explicado. E o outro, eles criaram salas no Zoom para a gente transitar pelas salas. E aí eles iam distribuindo as pessoas pela sala, começavam a distribuir, que eram 100 e poucas pessoas, alguém entrava no lugar errado. Aí tinha que começar tudo de novo.
Aí foi uma confusão até eles conseguirem fazer o espetáculo, porque quem estava ali como espectador, né, se atravessava onde não deveria se atravessar. Né? Claro, agora eu estou falando também da relação com quem está acessando isso, que não era a produção de quem está responsável pelo trabalho audiovisual. Mas na questão da audiovisualidade ali, esses dois espetáculos eles eram, digamos, ao vivo ali, naquele momento, né? Estava acontecendo naquele momento, mas propunha uma interatividade com o público. Então essas foram as experiências que a gente tem outras, né? 1 ano e pouco já nisso, mas que eu lembro assim de destaque, que eu vejo tudo isso que está falando, né? Como a gente foi falando, e eu fui passando por elas totalmente na experiência assim do momento, porque desde dar a oficina, aquela sobre videodança, que nunca tinha feito no online, a primeira vez, como avaliador eu tinha sido tantas vezes presencialmente, e fui avaliador no online, assim, também, sem nem saber como as coisas aconteceriam, fazer umas combinações antes, e também fui espectador no online como eu nunca tinha visto. Às vezes é o quê? Uma coisa é acessar o YouTube, outra coisa é acessar esse espetáculo. Ah, e teve agora recentemente, né? Do FECICO, o festival que está acabando hoje, domingo, no dia. Que dia hoje? Dia 20, Hoje 25, é né? 25. 25 de abril, está encerrando hoje o festival, que eu fiz a direção de um videocirco, mas daí foi outro esquema, a gente teve um tempo para preparar tudo, tinha uma produtora trabalhando com isso, tinha toda uma equipe, né, tudo isso acontecendo, então foi uma outra experiência no qual a gente teve um grande suporte para tratar disso e para produzir, trabalhando com pessoas super profissionais. Mas eu vejo tudo isso que tu falou e eu me colocando como aquele que está aprendendo tudo isso que tu está colocando, tudo isso que tu está nos trazendo, que por mais que eu tivesse essas experiências de tudo que eu narrei no presencial, quando chega no online mudou tudo, né? E eu não sou um nativo digital, né? Eu Mas sou eu de também estou outros aprendendo, tempos. Wagner. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E na prática, assim, durante a pandemia, a gente teve que fazer as pazes com o espelho, né, para poder ter coragem de gravar vídeo, live, né, fosse o que tivesse que fazer para dar aula. E é isso, assim, é aquilo que a gente conversou antes. Às vezes a gente não quer nem ver o vídeo depois, mas a gente precisa editar, ou precisa mexer, né? E voltando assim ao assunto dos adolescentes, né? A questão dos filtros, porque tem alguns aplicativos que oferecem filtros, né? Então também tem esse caráter de brincadeira, né? Ficar experimentando filtro de cílios, filtro de estrelinha, filtro de nuvem, né? Então, assim, eu fiquei pensando que tem coisas que a gente não sabe ainda, que a gente vai só saber mexendo em cada aplicativo, né? Tem as suas características próprias. Tu ficou falando e eu lembrei de um TCC que eu trabalho de conclusão de curso, que eu participei da banca do bacharelado em dança lá da UFSM, da Jaqueline Molossi, em que ela fez toda uma produção audiovisual. São vários videodanças, digamos assim, dentro de uma plataforma que é interativa. É sobre meio ambiente, né, questão de preservação da natureza. Então, tu vai escolhendo as cenas. Me lembra um pouco do Black Mirror, que tem um seriado que é assim, né? Uma série. Tem vários filmes agora, inclusive musicais, que são assim. Tu escolhe, vai para a direita ou para a esquerda ou fica no meio. E aí, conforme as escolhas que tu vai fazendo, tem 39 finais diferentes, né? Finais ou o enredo diferente. Então, é um audiovisual que é para ser interativo e que tu fica horas entretido ali, porque tu quer saber o que vai mudar, dependendo da escolha que tu faça, a combinação, o que muda. E isso para dança eu achei como algo bem ousado, né, inusitado a princípio, até ver depois os musicais também tem, acho que no Netflix tem musical que é assim, mas o musical tem 3 horas de duração. Esses são curtinhos, então tu consegue em 1 hora, 2 horas assistir todos no máximo, né, 2 horas. E eu fiquei pensando nisso como aplicativo mesmo de dança. Daqui a pouco isso vira outra coisa. Assim como eu já assisti, agora, falando em aplicativo, a palavra aplicativo, eu lembrei que eu fui no congresso de Educomunicação, que é educação e comunicação, há 2 anos atrás, 3, antes da pandemia. E aí, lá em São Paulo, havia uma moça que desenvolveu um aplicativo de língua caigangue, né, para escola. Então, assim, vinha a imagem, vinha a pronúncia e vinha como escreve e o significado em português.
E eu fiquei pensando nisso para a dança, né? O que é a linguagem da dança, e aí os diferentes modalidades, né, com as suas variações de estilo. Eu sempre penso no balé, né, que é uma linguagem universal, mas o neoclássico, depois, sei lá, se a dança de rua tem uma linguagem específica, porque quando a gente vai para o contemporâneo, é da ordem da criação, né, além da linguagem da dança moderna. Então, assim, a gente vai criar, não tem como nomear as coisas, a menos que a gente dê nome, né. E aí, eu fiquei pensando nesses aplicativos como possibilidades de aprendizagem lúdica para criança em casa, assim como tem o Xbox de dança, tem outros ambientes, né, para nesse período de pandemia para ficar em casa, não só como brincadeira, mas como aprendizagem mesmo, porque brincando a gente aprende coisas diferentes, né. E eu me sinto brincando na na rede, né, contigo, assim, a gente está falando sobre os aplicativos, que é isso, a gente vai brincando e vai descobrindo o que que dá para fazer com aquilo ali. Eu quando tem uma atualização no Instagram, algum outro aplicativo que eu uso, aí já bagunça tudo. Atualizou, já pensar como que eu vou fazer isso agora, né? E eu tenho visto agora um pouquinho mais as danças no Instagram, porque como eu fazia todas aquelas publicações no Facebook, as pessoas me enviavam muitos vídeos de dança no Facebook, que eu publico lá com Dance, 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 que eu tenho a página no Facebook que é Dance Dance, e eu vou compartilhando que alguém me envia, né? E escrevo Dance, Dance, Dance. E aí agora começaram a me enviar no Instagram. Eu comecei a postar daí no Stories, repostar no Stories. Né? E, e um monte de coisas que, na verdade, não são páginas que eu sigo, que eu tenho contato, que eu tenho acesso, mas começo a receber de tudo, desde essa dança com essa música que falou que foi, né, agora atualizada, que era dos anos 70, que comentou, recebi muitos desses, vários desses, desde alguém dançando balé clássico, alguma bailarina famosa de uma grande companhia, até crianças dançando, né, famílias dançando. Acho que uma coisa que eu acho interessante de tudo isso, apesar de todos os poréns que a gente, né, pode discutir, é de as pessoas se colocarem a dançar. Eu acho que isso é um ganho muito grande para a gente no campo da dança. Digamos, eu vou usar uma palavra talvez que não fique, caiba muito bem, mas pode dizer outra, mas a popularização da dança, não que a dança não seja conhecida, não seja popular, mas como uma atividade escolhida, né, para se fazer alguma coisa em família, com amigos naquele momento, em que não é só no momento da festa, quem não trabalha com dança, mas acho que quanto mais pessoas dançarem, até tu pode me dizer o que tu pensa sobre isso, quanto mais pessoas dançarem, acho que isso pode fortalecer um pouco mais o campo da dança. Claro que não é uma dança acadêmica, não é uma dança, muitas vezes, uma dança que aborda uma técnica específica, um método específico, muitas vezes não está focada no caráter criador artístico, mas no prazer, né? Mas em si é uma dança e vai fazendo esse movimento das pessoas se interessarem talvez mais por dança e assumirem isso como uma prática até a ser registrada, né, e publicada nas suas redes sociais. Né? Não sei o que tu pensa sobre isso, mas eu acho que é algo Acho que interessante. tem várias coisas aí, né, a dança como uma manifestação espontânea, que eu acho que vem ao longo da história humana, né, o homem sempre dançou, desde os povos primitivos até hoje, e continua dançando. E aí a gente vai ver danças ritualísticas, né, dança do ventre, dança cigana, dança tradicional gaúcha, a gente vai ver danças de sociais, de festas, né? Pessoas. Agora tá proibido, tá, gente? Não aglomerem, mas ainda tem registros, então as pessoas fazem os TBTs de dança de casamento, 15 anos, são rituais de passagem, né? Quando eu falo ritual, não é religioso, é ritual mesmo social, assim. E aí tem as danças como manifestação artística de criação, de experimentação no corpo, de fruição em arte. Tem as danças que são já culturas específicas, né? Então, assim, o jazz, o samba, né? A dança afro, que mais? Sei lá, as danças tradicionais de determinados povos, as questões, acho que eu já falei, jazz, a dança de rua, né? Que agora tem outros nomes. E aí, assim, as danças urbanas. Desculpa, gente, né? Falhou a palavra aqui. Ai, né?
é um DNA, data de nascimento avançado. Às vezes a gente esquece um pouquinho as coisas, mas não, é que quando a gente tá com muita coisa na cabeça, a gente quer falar rápido, dá um, né, a sinapse não completa ali, dá uma pausa. Mas tô brincando, mas é sério, assim. Tem vários tipos de dança que estão sendo apresentadas. E o mais legal é ver a dança como algo que une os núcleos familiares, né? Porque nesse período, logo no início da pandemia, eu entrei para o TikTok, comecei a observar, aquilo me intrigava um pouco, e aí eu comecei a ver assim, pais e mães de pantufas, de pijama, com as crianças pequenas fazendo vídeo para o TikTok. Isso eu achei muito legal, né? Então, assim, não precisa saber dançar especificamente uma dança, ser perfeito, mas como manifestação, como expressão mesmo, né? E uma brincadeira, uma grande brincadeira. Claro que se a pessoa quer seguir profissionalmente, é diferente, ela vai fazer uma escola formativa, vai aprender diferentes modalidades de dança, até para ver em qual ela se identifica, o que é para o corpo dela, ou a dança na escola, né? Com esse pensamento contemporâneo. A gente tem visto muito assim danças indígenas que antes não eram audiovisualizadas e que é importante dar visibilidade a todas as culturas, né? A todos os povos, e ver essa manifestação audiovisual está em tudo, né? E as danças existem há muito tempo, então não é novidade. A única coisa que eu percebo é o que se cria a partir desse encontro dessas danças com a câmera ali. Algumas são só vídeos que são repostados, né? Remediados que a gente fala, e que daí vão de uma plataforma para outra, tá no YouTube, daí é postado no Face, é postado em outras plataformas, ou quando ela é criada própria para aquilo, porque tem diferença lá. Às vezes a pessoa faz o vídeo no TikTok porque tem mais possibilidades de filtros e reposta, né? Remedia lá no Reels do Instagram. E outras, ela é feita no Reels, daí ela é adaptada para o YouTube. Então, assim, às vezes a pessoa vai fazer uma live e conecta 3, 4 aplicativos ao mesmo tempo, e dela fica lá só um pouquinho, gente, que deu um delay aqui, né? Então, assim, é interessante ver essa questão também da sincronicidade dos tempos diferentes das transmissões, né? E no que a gente está sintonizando, o que a gente está a fim de ver? Porque também tem isso, a história do passar com o dedo é um jeito de dançar com o aplicativo. E a outra é, as pessoas ficam até o final do vídeo, ou elas veem um trechinho já, ou dá um like e passa adiante, né? Dá o coraçãozinho lá, o dedinho do legal e tchau. Então, assim, isso também, esse tempo cognitivo, porque é uma cognição ali, né? E o touch, né? O contato, como se interagisse realmente com a imagem. Então, é uma ilusão de ótica, né? Uma ilusão cognitiva. Que percepções tem ali? Porque o que está acontecendo? O nosso cérebro está sendo treinado para leitura de imagens audiovisuais, porque a maioria vem com áudio junto. Seja o áudio original, seja o áudio posto depois, né? Ou a dublagem, que isso é outra coisa que aparece. E aí eu já vi muita dublagem de musicais, que eu acho incrível, assim, porque às vezes tem uma criancinha lá dançando Cats, né? Não é o corpo falso, mas a interpretação, a dublagem é uma brincadeira que talvez leve para esse deepfake. Então, voltei lá no deepfake. Ai, tô incomodada com a história. Não é incômodo, né? É um namoro, um enamoramento da Um coisa. Estou interesse, assim né? observando de vários ângulos para ver no que vai dar isso. Um interesse, E isso né? começou foi com uma palestra que assisti da professora Lúcia Santaella, tá, gente? Então, ela tem vários livros a respeito do corpo, como sintoma de cultura, o corpo ciborgue. Então, assim, vários livros sobre corpo próprio para a internet, audiovisual e das artes, né? Esse corpo que vem das artes. E a partir desse contato com os livros, com as palestras dela e com outros professores, né, que transitam entre a comunicação e as artes, eu comecei a levantar essas questões para a dança, né? Pensando esse corpo que dança, que corpo é esse, que representações desse corpo, porque a gente está falando de representações do corpo e não do corpo o corpo em si, né? Então é a coisa né? Então, o signo corpo, o que tem ali de significados atribuídos a eles, o que é o significante, o que é o significado, aí já pensando lá na semiótica. Ai, né? Tinha que tocar no assunto, não ia deixar passar. É
É que eu e o Wagner, assim, para quem não sabe, a gente vem conversando sobre isso já faz bastante tempo. E eu fico perguntando para ela várias coisas o tempo todo. Eu te lancei essa questão, né, porque eu ouço às vezes algumas pessoas falando, agora todo mundo dançando, tá todo mundo dançando. Às vezes até pessoas incomodadas que as pessoas estejam dançando. Todo mundo acha que agora bota qualquer música e sai dançando é dança, né? E aí, como tu bem falou, né, as pessoas sempre dançaram, né? E com propósitos diferentes, em circunstâncias diferentes, né? Mas o que eu vejo hoje nisso, como tu bem falou, é que a visibilidade que nós temos hoje através do uso das tecnologias dessas danças, e que bom que as pessoas estejam dançando, né? Que bom, acho que isso é tanto importante para as pessoas como nas suas vidas, se estão usando como algo, como um momento para relaxar, para brincar, para se divertir, para se relacionar em família, como no caso das famílias que a gente vê dançando, né? E se a partir disso as pessoas buscam uma profissionalização, a partir disso podem buscar escolas de dança, cursos de dança, né? Fazer uma graduação em dança, pode surgir outras ramificações a partir disso, se a dança, além de estar na sociedade, no mundo, há tanto tempo, passa a se tornar também algo com mais visibilidade. A gente sabe, né? Quanto mais tem visibilidade, muitas vezes socialmente mais valor tem, né? Então, talvez essa visibilidade seja algo realmente importante para o campo da dança. Claro que eu estou chutando aqui como uma conversa, porque não estou falando de nenhum dado, não tem nenhuma informação, né? Tem algumas questões que às vezes a gente evita tocar para não parecer preconceituoso, sabe? Mas eu fico pensando, a gente está falando da popularização, né? Eu acho que a popularização é positiva no sentido de desmistificar algumas ideias que as pessoas têm equivocadas sobre os corpos dançando. De preconceito, de malicência. Na verdade, as pessoas atribuem sentidos de malícia onde não tem, que é a história do mexer o quadril, né? Mexer o glúteo, né? Então, se a gente for ver, eu fiquei pensando nisso, assim, claro, nas culturas orientais, as mulheres já dançavam, os homens também com o quadril. Se for pensar na dança do ventre, ela existe desde os povos primitivos lá dos egípcios, né, os árabes, enfim. E hoje a gente tem uma outra cultura que é a dança funk, né, e que é uma cultura que está sendo popularizada e que tem uma estética né, do mexer o bumbum lá. Então, assim, eu acho que a popularização desmistifica que é só um quadril dançando, né? É porque na câmera tá dando ênfase àquilo. A maldade está na cabeça de quem projeta ali em cima. E também, por outro lado, a gente vê danças de diversos tipos lá, né? Por exemplo, o balé clássico, se a gente for pensar, ele nasceu na Renascença, então ele é de outro século, sim, e hoje a gente tem outras interpretações desse balé, sem sapatilha de ponta, né? Eu vi um casal hoje, até eu repostei lá no Instagram, dançando belíssimamente dentro de um ginásio, era um ginásio, né? De esportes e o casal dançando, e aquilo era uma coreografia que não tinha como nomear se era um neoclássico, um jazz, mas estava no limite, assim, né? Tinha influências das duas estéticas. E ao mesmo tempo eles estavam descalços. Então, assim, tem outras questões que vão aparecendo. É isso que eu falo de atribuições de sentidos, que sentidos vão se criando sobre esses corpos, que atualizações, porque ali naquele corpo estava atualizando outras danças, que não era essa dança popular que todos dançam. A minha ideia é a popularização que a dança seja para todos e não só de alguns. É nesse sentido. Tinha um outro vídeo hoje, eu tô fazendo propaganda dos vídeos, mas eu não tô dando nome, né, as pessoas que postaram. Teve um vídeo que eu achei fantástico, que era um rapaz cadeirante com uma amiga fazendo polidense. E é uma coisa que as pessoas não pensam nessa possibilidade. A polidense é para todos, a dança é para todos, entende? E ali, né, populariza a história do polidense. Então, assim, tem N coisas que vão surgindo no audiovisual e que eu acho que é bom para as pessoas abrirem a mente. As crianças, né, dessa geração, os adolescentes, já estão em contato com isso. Isso meio que naturaliza. Por outro lado, valoriza o nosso trabalho como professores de dança, porque ainda tem pessoas que ainda precisam de uma explicação, que ainda precisam entender, né, os processos, até para acolher, né, a diversidade, entender as diferenças, entender que é normal, que assim,
normal, que é aceitável que todos possam dançar e que tem que ser respeitado isso, que pode ser admirado, que pode ser isso tem que ser integrado na cultura, assim como é nessa cultura audiovisual para os que nascem nessa geração, né? Que todos possam entender aquilo, respeitar, admirar, enfim, sem preconceito, né? E a diversidade em si, assim. O que tem ali, de novo, para provocar a história do corpo próprio do audiovisual? O do Avatar, por exemplo. O Avatar, eu posso ser o que eu quiser no Avatar. Né? Eu posso ter a cultura que eu quiser, as características físicas, o gênero que eu quiser. E ninguém vai saber quem eu sou, porque a minha identidade está preservada. O deepfake já é diferente, porque eu estou dando rosto e estou dando corpo àquilo. Então, eu sei que aquele corpo veio lá da Beyoncé com o rosto, né, da Carlise dançando. Então, assim, tem a questão... eu acho que entra várias outras discussões aí que pode ficar para um outro momento, né? Identitárias, de gênero, de diversidade, e que entram nessas qualidades próprias do corpo audiovisual também. Para a dança, na dança, né? Show, ótimo. É muito bom te ouvir, Carlise. A gente vai se encaminhando, que o nosso tempo aqui tá acabando, mas a gente pode fazer mais vídeos outro dia, selecionar algumas dessas questões e fazer mais conversas, né? Esse clima de conversa me atrai, me interessa e me sinto à vontade porque eu estou aprendendo, né? Eu gosto desse processo de ficar aprendendo e aí conversando, eu estou aprendendo e me sinto mais à vontade daí nessas propostas de gravar um vídeo. Mas a gente vai encaminhando para fazer encerramento, mas antes eu queria saber se tu quer falar mais alguma coisa, mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você, quer deixar algum recado, alguma indicação, fica à vontade para falar alguma coisa antes de eu fazer o fechamento. Eu quero agradecer, né, os Estudos do Corpo, o Wagner, para me convidar para esta conversa, desejar um feliz Dia Internacional da Dança e que a gente siga resistindo em dança, né? Dançando como uma forma de resistência, de se manter vivo no meio de uma pandemia, de se manter conectado na vida, né? E produzir um pouco mais de leveza, alegria para esse momento que está tão difícil para tantas pessoas, famílias, né, que estão atravessando isso. Então, desejo uma excelente semana a todos, né? Um grande beijo a quem está nos assistindo, aqueles que nos verão no futuro, tá? E é isso, gente. Ai, coração. Ok, então, Carlinhos, foi ótimo o papo, adorei. Tem várias coisas aí que eu fico curioso, mas a gente precisa aí conversar mais com mais tempo. Eu, mais uma vez, te agradeço pela disponibilidade, pelo tempo, pelo teu jeito também sempre muito gentil e leve de trazer essas questões. Às vezes, tu mesmo comentou aí no início, né? Acaba entrando em conceito, com medo de que fique algo chato. Mas não fica chato, é super bacana, fica, para mim, pelo menos, eu acredito que muitas pessoas também já te ouviram, que eu conheço, é algo curioso, né? Da vontade de saber mais, até porque o modo como tu traz a tua abordagem, ela é suave, assim, a gente se sente acolhido pela tua fala. E fico muito feliz de poder participar com a gente dessa semana, né? Pedagogia do Corpo da Dança, comemorar o Dia Internacional da Dança. Agradeço, então, a gente fica por aqui. Conversei hoje com a Carlise e deixa um beijo, um abraço para vocês também que estão nos assistindo. Deixa um comentário para a gente saber como foi para vocês. Se tiverem alguma questão para a Carlise, já estou empurrando para a Carlise, depois ela vai ali, olha os comentários e responde. Mas é isso, muito obrigado e fiquem aí agora pensando com vocês as questões de vocês com as audiovisualidades a partir das questões que a Carlise trouxe para a gente pensar, ok? Um beijo, um abraço, tchau, tchau, feliz Dia da Dança.